mudar. Que o Pai misericordioso nos fortaleça sempre, que possamos trilhar pelos caminhos que Jesus trilhou quando esteve aqui entre nós. Porque o rastro brilhante de suas sandálias ilumina esse caminho até hoje, nos mostrando a decisão certa a ser tomada em cada momento da nossa vida. E para que nós possamos, em agradecimento a Deus, a Nossa Senhora, Jesus também, elevando nosso pensamento, nossa vibração de amor, através dessa música, homenagem a Maria de Nazaré. Juvenal Jesus Gomes. Vamos orar para Maria. Amanhece, faço uma prece, Ave Maria, cheia de graça. Em ti me oriento e com teu sustento encontro forças e ganho alento. Me acompanha e me guia em todo o meu dia, Virgem Maria, Mãe Maria, Mãe Maria, alegria do meu dia a dia, Mãe Maria, Mãe Maria, alegria do meu dia a dia. Metade do dia já acontece, faço outra prece, Virgem Maria. A tarde se foi, a noite chegou, seu manto de amor é meu cobertor. Mãe Maria, Mãe Maria, alegria do meu dia a dia. No seu colo de mãe eu me aconchego, com sua luz eu adormeço. É muita paz em meu coração, a ti, Mãe Maria, minha gratidão. Mãe Maria, Mãe Maria, alegria do meu dia a dia. Mãe Maria, Mãe Maria, alegria do meu dia a dia. Assim, de coração limpo, tranquilo. Vamos começar a explanação de hoje. E eu quero só fazer duas observações antes de começarmos. Geralmente eu falo na primeira pessoa, mas não quer dizer que no contexto do que eu esteja falando, eu estou me referindo a mim mesma. E outras vezes eu falo na segunda pessoa, né, você, mas não necessariamente também estou me referindo a alguém especificamente, tá bom? É só uma força
de expressão, é só uma maneira didática de dar ênfase ao que está sendo falado. Tá bom, gente? Obrigada aí pela compreensão. Bom, enfim, como o assunto, né, pode ser dividido em várias partes, eu sugiro que a gente comece como o Jack, tá? Conhecem o Jack? Alguém já ouviu falar de Jack? Puxa vida, gente, não vão me criticar e nem me acusar nesse momento por estar falando desse jeito. Ora, porque eu acho que deve ter pessoas que estão falando assim, puxa, essa moça tão educada, falando de amor e da doutrina, vem falar de Jack. Eu não quero terminar nem a palavra, nem a frase conhecida, porque eu acho que não tem necessidade, mas eu creio que todo mundo já ouviu falar desse personagem histórico, né? Infelizmente ganhou notoriedade pelos seus feitos tão trágicos. Mas assim, por partes, né? Quando nós ouvimos falar de uma tragédia que tenha acontecido com alguma pessoa, à nossa volta, próximo, um amigo, ou uma tragédia pública, alguma coisa assim, é muito comum a gente, lógico, a gente fica compadecido, mas é normal de dizer assim, olha, para a pessoa que é a vítima, né? Perdoa, perdoa. Ele não estava no uso normal das suas faculdades mentais, né? Mas é muito fácil falar isso. Perdoa diante de uma tragédia quando não é você o agredido, né? E aí, em outras situações, a gente costuma dizer assim, diante do agressor, né? A gente já julga. É a primeira coisa que a gente faz. A gente julga, a gente já aplica a pena e a gente quer que aconteça. Então, tal pessoa que cometeu esse crime, essa injustiça, deveria ser condenada à pena de morte, prisão perpétua. Pena de morte, pronto. Sabe? É muito fácil, né? Determinar a pena de morte para alguém quando não é você que vai estar lá puxando ligando a tomadinha da cadeira elétrica. Quando não é você que vai estar lá aplicando a injeção letal, né? Quando não é você que vai estar cortando a corda da forca. Então é fácil demais aplicar pena, né? Ou então pedir para relevar. É muito simples isso. Por isso que a gente tem a justiça humana. Né? A justiça humana, ela é perfeita, gente. A justiça humana, ela é toda preparada para agir em benefício da população, da nação. Tem advogado de defesa. Olha que legal. É fácil. Se a pessoa cometeu uma atrocidade, vai ter um advogado de defesa. Acontece às vezes que o que cometeu o deslize, o erro, não tem como pagar um advogado. O Estado fornece um advogado de defesa. Olha só que coisa bacana. Tem o acusador também, né? Porque como ficaria sem um promotor, um advogado de acusação, para que haja o quê? Para que haja o contraponto, né? A defesa e a acusação. Então, é tudo bem equilibrado. Tem um júri, porque não é uma pessoa que vai decidir sozinha. Então, tem um júri, várias pessoas vão analisar aquele fato, né? E tem o juiz. Que bacana, né? Aí tem um juiz que vai determinar culpado ou inocente, tanto de pena, né? Então, é assim, funciona desse jeito. E tem o carrasco também, é claro. E foi quando a gente chegou. A justiça humana, ela é completa e organizada para que seja feita a justiça diante das coisas erradas que acontecem, ou supostamente erradas, não é? Porque, de repente, você é vítima de uma calúnia que não é realidade, você sofre uma agressão, certo? E não tem como se defender, então a justiça divina vai vir em nosso socorro? Não. Tem gente que acha que a justiça divina é muito lerda. Ah, a justiça divina vai demorar muito para acontecer. Quem sabe até talvez encarnações. Já a justiça dos homens é rápida.
Tem advogado, tem promotor, tem júri, tem juiz, e tem cumpre a pena, pronto. Será que é assim mesmo que funciona? Será que essa justiça dos homens, a justiça humana, ela é assim tão eficiente? E será que a justiça divina é aquela da qual a gente acha que realmente não temos paciência para esperar, porque ela vai demorar muito para acontecer? Aí, olha lá, eu vejo também tantas coisas acontecendo de errado no mundo. Eu não sei não se a justiça divina é tão perfeita assim, né? E como que a gente poderia chegar a entender essa justiça divina? Como? Como que a gente vai fazer um paralelo, fazer uma comparação entre uma e outra para poder estar chegando num consenso? A doutrina, a, a justiça, perdão, a justiça divina, para que possamos entendê-la, nós vamos recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, que é o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. E o item, vamos aqui pegar o auxiliar, né? E vamos ver. E esse item 5, ele se intitula Justiça das Aflições. E lá no item 4, nós vamos encontrar causas atuais das aflições, e depois nós teremos causas anteriores das aflições. Mas onde se explica a justiça das aflições, a justiça de Deus, a justiça divina, diz assim: se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, nós estamos vendo aqui nesse trechinho, desse item, Justiça das Aflições, que nos explica que se Deus é bom e justo, tudo teria uma explicação. A justiça dele, aquilo que nós olhamos e julgamos que não é justo necessariamente, que Deus está falhando conosco, compreendê-la não é bem assim. E nós só estamos entendendo isso com o advento do Espiritismo. Porque nós nos tornamos, nós, que eu digo a humanidade, nos tornamos maduros o suficientes para entender a existência do mundo e da vida espiritual, a existência de Deus, da eternidade do Espírito. Então, agora nós podemos analisar e avaliar com firmeza essa justiça divina. A justiça divina, ela nos ensina que no nosso mundo material, nosso planeta Terra, nós não temos nem algozes e nem inocentes. Somos todos, como se diria, né, no popular, farinha do mesmo saco. É meio engraçado, né? Mas é verdade, nós somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. E quando a gente vai entender por que que nós sofremos, por que que às vezes nós somos injustiçados, né? Ou por que que nós vemos alguém injustiçado, por que que a gente sofre tanto, né? Quando a gente deseja uma pena drástica para um suposto criminoso, quando somos agredidos no nosso amor próprio, ou com os nossos entes queridos, as pessoas que a gente ama à nossa volta, né? Eu mesma, se me dão licença, eu costumava dizer assim há muitos anos atrás, né? Em situações, por exemplo, quando se via um caso de me perdoa estar falando sobre isso nesse momento, né? Um caso de estupro, por exemplo. Eu falava assim: ah, perdoa porque a pessoa não estava no uso das suas faculdades mentais ao cometer esse crime? Leva em conta os ensinamentos de Jesus e perdoa. Olha só, coloque-se no lugar da pessoa. E se fosse sua filha, sua sobrinha, sua esposa? Será que você teria essa mesma opinião? Mas é a justiça divina que vem aclarar os nossos pensamentos sobre esses detalhes, sobre o nosso desejo profundo de vingança, né? Então,
vamos lá, o que que diz a causa atual das nossas aflições, a causa atual dos nossos sofrimentos, conforme o ensinamento dos Espíritos. E diz assim, no item 4, as vicissitudes da vida são de dois tipos, ou, se quiser, têm duas fontes bem diversas. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Ou seja, se nós estamos sendo acometidos de uma injustiça, de uma tragédia, de uma coisa, uma coisa que nos faz sofrer muito, ou a causa disso está nessa nossa vida presente, agora, que nós estamos vivendo, ou numa vida anterior. Tá? E diz assim, o que seria, né? Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites a seus desejos? Quantas dissensões, querelas funestas, poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e na maioria das vezes verão, se não podem dizer, se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem, então, atribuir todas essas aflições, se não a si mesmo? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto for por seu aprimoramento intelectual. Desculpem a leitura longa, mas é um texto tão adequado para nos mostrar que muitas vezes as dificuldades, as dores, os sofrimentos que nós vivemos hoje, ou que as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que nós amamos vivem esse sofrimento, tragédias e tudo mais, são consequência das nossas próprias atitudes anteriores agora, do nosso dia a dia, ou por sermos orgulhosos, ou por sermos vaidosos, não respeitarmos o nosso próximo, não termos compaixão e amor com o nosso semelhante, né? Darmos mais valor do que o que seria adequado aos bens materiais. Então, são várias coisas, várias atitudes que nós tomamos na nossa vida que podem ser causa de nossos sofrimentos ainda nessa existência. E são as causas atuais das aflições. Nós encontramos aqui, inclusive, no livro, um outro item que acabei por não ler, que fala que muitas vezes muitos pais se sentem infelizes porque seus filhos são ingratos, são mal educados e não correspondem ao seu amor paternal, mas esquecem-se de olhar a educação e o tratamento que deram para seus filhos desde a infância, e que isso provavelmente pode ser uma consequência. Então, é só um exemplo prático para a gente ver que nossas atitudes de hoje poderão nos causar sofrimentos em breve. Então, seria o quê? Seriam causas atuais das aflições. Mas se eu fizer um exame da minha vida e pensar, nossa, mas não friamente, de consciência tranquila, limpa, imparcial, não consigo imaginar o que eu possa ter feito para estar sofrendo o que eu sofro hoje. Aí, com certeza, se nós tivéssemos um insight, pudéssemos visualizar, nós iríamos lembrar inconscientemente, nós iríamos perceber
E muito provavelmente causas das nossas angústias agora estão em vidas anteriores. Porque se a gente partir do princípio que Deus é justo, que todos os efeitos têm uma causa, que é a lei de ação e reação, então a gente vai saber que tem uma causa. E se Deus é justo, a causa está em nós mesmos, em nossas próprias atitudes. Hoje nós estamos maduros para entender isso, porque a doutrina espírita nos mostra, através de sua obra, através de seus mensageiros, através de Jesus principalmente, a veracidade desse pensamento. Né? Sobre as causas anteriores das aflições. Nós vamos ler aqui um item que também vai nos elucidar um pouco esse assunto. E diz assim, causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nessa vida, há outros para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho e que parecem feri-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais. As enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho. As deformidades físicas, a idiotia, o cretinismo, etc. Nós vemos aqui relacionado que essas hipóteses, né, de sofrimento na nossa vida atual podem ter sido causados em nossas vidas anteriores. Eu diria assim, se hoje eu vivo numa situação de penúria, de pobreza, de angústias e sofrimentos num ambiente hostil para mim, onde sou humilhada, onde sou castigada por pessoas digamos assim, superiores a mim, provavelmente eu devo ter feito em uma outra vida sofrerem pessoas nessas mesmas atitudes. E hoje eu estou aqui aparando as arestas, né? Eu estou aqui reparando meus erros, tá bom? Esse é só um exemplo. Enfermidades que nos acometem, muitas vezes, que fui acometida dessa enfermidade? Que mal eu fiz? Pode ter origem numa vida passada. Então, nós vamos percebendo que tudo tem causa, que tudo tem efeito. E que se Deus é bom e justo, as causas e os efeitos também acompanham a justiça divina. Nós vamos encontrar aqui, para que a gente não fique pensando, né, que tudo que a gente sofre, que toda dificuldade, que toda tragédia que nós sofremos, seja consequência de um erro ou um ato cometido por nós mesmos, a gente vai entender um detalhe que é muito importante, que diz assim, olha, aqui no item 9. No entanto, não se deve crer que todo o sofrimento suportado aqui seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Isso é muito importante, porque a gente não pode sair por aí dizendo e achando e acusando todo mundo que se está sofrendo é porque fez alguma coisa errada. Olha, nós caímos no mesmo problema. Ah, fulano está sofrendo. Fulano está vivendo uma tragédia. Ah, claro, bem feito. Quem mandou ele fazer o que não devia? Ou ele fez agora nessa vida ou na outra vida passada. Alguma coisa ele fez. Então, que ele colha do que ele plantou. Tá certo isso, gente. É o julgamento de novo. É o julgamento que a gente não pode fazer, que a gente não quer para os outros e que a gente não quer para a gente também. Como eu falei no começo, aqui nós não temos algozes e nem inocentes à nossa volta. Nenhum de nós é inocente, nenhum de nós é algoz. Todos somos iguais. Então eu não posso levantar meu dedo apontando para ninguém que errou, que acertou. Né? Eu não posso ficar esperando que a justiça humana, que ela vá punir rigorosamente quem cometeu um erro. Eu não posso ficar desejando
penas drásticas para algum criminoso. Ah, mas o tribunal, o júri, o advogado, tá bom, tudo bem. Deus, a justiça divina, também tem nessas coisas, sabia? Na justiça divina também tem advogado, sabia? Então, olha só, advogado perfeito. Aquele advogado que vai advogar em minha causa, em meu favor, com perfeição. Sabe por quê? Porque esse advogado sou eu mesma. Eu mesma vou me defender no Tribunal da Justiça Divina. Eu mesma vou levantar as questões que me inocentam, que justificam minhas atitudes. Claro, esse advogado, quem melhor que eu para me defender? Eu vou arranjar desculpa para tudo de errado que eu faço. Não vou. Vou arranjar desculpa para tudo que eu faço de errado. É o melhor advogado que você pode ter. Ah, mas a justiça divina não tem promotor, não tem acusador. Ah, tem sim. Sou eu mesma. Sou eu mesma, porque a minha consciência não foge de mim. Eu sei lá no fundo, se eu for sincera e imparcial comigo mesma, que eu fiz errado, que eu não devia ter feito. E por menos que eu queira, né? Não me acusar. Por mais que eu queira não me acusar, eu sei lá no fundo o que eu fiz de errado. E eu me cobro sim. E se eu não me cobro agora, eu vou me cobrar um dia. Sabe que nada se esconde de Deus? Você pode se esconder de todo mundo, mas de Deus, da nossa consciência, não. Então a gente sabe lá no fundo. Então nós somos advogados de acusação, promotores de nós mesmos. E juiz? Ora, na justiça divina tem juiz? Claro que tem. O juiz mais imparcial, digamos assim, que é quem? A minha consciência. A minha consciência é o meu juiz. Ela me acompanhará por toda a eternidade. E ela vai me cobrar nos momentos mais esquisitos o que eu fiz de errado. E eu vou saber que ela vai estar cobrando. É a minha consciência. Tá, tudo bem. Tem uma passagem do livro de... É o livro Nosso Lar. Com André Luiz, ele relata essa passagem. Porque o nosso deslize, ele fica gravado, né? Então ele relata essa passagem e é muito interessante, porque ele relata o seguinte, se eu não me engano é capítulo 30 ou 33 do livro Nosso Lar. E ele diz o seguinte, que enquanto ele estava encarnado, ele era jovem ainda, moço, né? Enquanto ele estava encarnado, numa determinada ocasião, com o pai e com a mãe dele, um cliente deles, a esposa de um cliente deles, veio até a casa dele pedir perdão das dívidas, pedir que facilitasse o acerto das dívidas, porque essa senhora dizia que o marido dela estava adoentado, que eles estavam em dificuldades, que eles iriam acertar o que deviam, mas ela implorou. Ela, digamos assim, popularmente, que ela chorou lágrimas de sangue para poder que eles compreendessem ela e dessem uma trégua na dívida, no acerto de contas. Inclusive, ele relata que a mãe dele, de André Luiz, ela intercedeu pela senhora. Ela intercedeu porque ela se condoeu, né? Ficou compadecida daquela senhora, mas André Luiz relata que nem o pai dele, e ele acompanhou a atitude do pai dele, tiveram essa compaixão com ela. Então, o desfecho foi que eles faliram e ficaram muito mal e tudo mais. Então, o que acontece? Tá, aconteceu na juventude dele. Eis que um dia, no plano espiritual, olha só quem que ele encontra. Se eu não me engano, o nome da pessoa, do cliente, era... Eu não lembro se era Oliveira, tá? Me perdoa, não tenho bem certeza. Mas ele encontra essa pessoa lá no plano espiritual. E ele fica desconsolado, né? Sem saber, assim, como a gente diria, olha,
é a vergonha alheia, né? Sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Aí ele procurou a, a dirigente ali do grupo de trabalho dele, e o que ela aconselhou para ele? André, procure por essa pessoa agora, enquanto você está aqui próximo dela, e se explique e peça perdão, porque não se sabe quando você vai ter outra oportunidade para isso. E foi o que ele fez naquele momento. Então, quem quiser conferir, é só dar uma olhadinha no livro Nosso Lar, né? Sem saber o que. Então, e é isso por quê, gente? Porque a gente vai passar encarnações e o que a gente fez que não foi muito correto pode ser uma coisa corriqueira. A nossa consciência vai lembrar e a gente vai viver um momento desconcertante com relação a isso, tá? Então, vale a pena a gente tomar cuidado com as nossas atitudes, com os nossos julgamentos, né? Aí tudo bem. A justiça divina, como a gente estava falando, tem advogado de defesa, tem promotor, tem juiz, tem carrasco. Olha, tem carrasco. Mas quem que é o carrasco? Alguns diriam que sou eu mesma, mas não. Se de repente eu fizer uma análise da minha atitude e eu falar errei, devo ser condenada porque eu não devia ter feito isso, alguém vai aplicar a pena. E esse carrasco é o melhor carrasco de todos os tempos, gente. É um carrasco bonzinho pra caramba. É Deus. Deus é o carrasco. Olha só, você queria ter um carrasco melhor que esse? Ele é tão perfeito, ele é tão amoroso para conosco, ele conhece as nossas entranhas, ele conhece os nossos anseios, que ele vai aplicar uma pena justíssima. Agora, essa forma de falar que ele vai aplicar uma pena justíssima, isso aí, gente, é uma maneira de falar, tá? Mesmo que você esteja no plano espiritual, Deus não vai aparecer para você numa forma de uma pessoa ou qualquer coisa assim para falar com você. É uma pleiade de espíritos, né? Que assessoram, que acompanham, mentores, que vão chegar para nós ali naquele momento que a gente quiser reparar o nosso erro, né? Vamos querer reparar o nosso erro, vamos querer pedir perdão, vamos querer voltar aqui para o nosso orbe, reencarnar para colocar nossas faltas, tudo em pratos limpos, né? Digamos assim. Aí será que a gente conseguiria? Né? Olha só, se a gente soubesse, se a gente lembrasse do que a gente fez para alguém, é exatamente essa aqui que habita, que encontramos, a misericórdia de Deus também. Porque imagina só, que nesse momento que a gente decide acertar as nossas contas com alguém, e a gente decide, estamos lá no plano espiritual, vou reencarnar, preciso encontrar de novo aquela pessoa, preciso pedir perdão, preciso retribuir com boas atitudes, preciso cuidar dela porque estou com o meu coração penalizado, estou sofrendo por isso. De repente é uma pessoa só, tá? Mas de repente eu feri tantas pessoas, magoei tantas pessoas, aí eu quero voltar e me acertar com todas. Aí Deus vai falar assim: meu filho, não faça isso, você não vai dar conta. Não queira acertar tudo de uma vez só. Olha de novo nós por partes. Vai por partes. Uma coisa de cada vez. Senão você pode sucumbir. Tal seria a nossa vontade de consertar nossos erros, sabe? É a reclamação da nossa consciência, quando já estará livre, então, do invólucro material. Aí nós reencarnamos, prontos para refazermos os nossos débitos, os nossos erros, né? E é onde hoje em dia a gente perguntaria assim: mas puxa vida, eu não vou me lembrar. Como que eu vou me lembrar? Hoje, por exemplo, eu não me lembro. Se eu estou aqui, eu estou falando, agora estou falando de mim mesma. Se eu estou aqui e preciso reparar um débito que eu tenho com alguém, eu não me lembro. Então, assim não dá certo. Como que eu vou reparar meu débito com alguém se eu não me lembro
que eu fiz. Aí está outra nuance da justiça divina. Qual é? O esquecimento do passado. Que bacana, né? Você imagina se a gente lembrasse o mal que a gente causou para outras pessoas e voltasse com a pessoa aqui, de novo. Ou vice-versa. Ou se a gente lembrasse a outra pessoa o mal que a gente fez para ela. Olha, eu acho que se eu lembrasse o mal que eu fiz para alguém em outra vida e essa pessoa estivesse aqui comigo, eu não sei. Então, cada um de nós reagiria de um jeito. Uns se sentiriam humilhados, outros se sentiriam revoltados. Gente, não daria certo. Por isso existe o esquecimento do passado. Nós reencarnamos e à medida que acontece o processo reencarnatório, nossa mente ela é desligada de vidas passadas. Não significa que a gente, em momentos de sonho, em momentos de sono, tá? Desdobramento do espírito, emancipação da alma, a gente não encontre os mentores, anjos, espíritos amigos que nos alertam. E aí, quando nós levantamos, quando nós acordamos de manhã, temos aquela vaga lembrança de alguma coisa. E nos tocamos, de repente, de alguma atitude, encontramos alguma saída, sabe? Fica um fio de lembrança proposital para que a gente possa pensar no que a gente está fazendo, mas eu não me lembraria, enquanto encarnada, de um desafeto. Imagina só se nessa existência agora eu soubesse que meu pai, por exemplo, vou inverter, que eu em uma outra vida cometi um crime, uma barbaridade contra ele. Nossa, como eu me sentiria? Ou vice-versa. A gente não conseguiria resgatar o amor. Por quê? A gente só consegue resgatar esse amor porque a gente está esquecido dos nossos erros. A gente veio aqui, nessa vida, como um livro novo que a gente já viu falar, de páginas em branco, para escrever tudo do zero, para viver com amor, para acertar. A gente não veio para errar. A gente veio para fazer o bem, para a gente e para o próximo. Para escrever o nosso livro a partir de agora. E isso só é possível porque a gente não se lembra das coisas que a gente fez antes. Porque se a gente se lembrasse, não seria a mesma coisa. Então, quando Deus, todo misericordioso, nos permitiu o esquecimento do passado, é uma providência divina. E mesmo assim ainda, acontecem situações que nós nos tornamos irredutíveis. Por exemplo, tem um livro chamado Obsessão e Desobsessão, da Shirley Caldas Schubert, que ela conta uma passagem nesse livro, acontecida, eu não me lembro muito bem ao certo, mas é mais ou menos assim, acontecido com uma frequentadora de uma casa espírita. Ela frequentava e trabalhava naquela casa espírita, trabalhava no passe já há muitos anos, mas ela padecia de uma dor nas pernas terrível. Era uma dor insuportável, cada vez ficando pior. E já tinha passado por diversos médicos, já tinha se tratado de todos os jeitos, de todas as formas, mas ela não melhorava. Ela não sarava daquilo. Aí um dia, numa sessão mediúnica lá no centro, o mentor trouxe uma mensagem para ela, dizendo que aquelas dores que elas sentiam eram causadas pela presença junto dela de um escravo que, numa época antiga da escravidão, ela o prendeu no tronco e ordenou que fosse espancado até a morte. E esse escravo, esse espírito, acompanha ela. Diz ele que até o momento que ela se arrependesse e pedisse perdão. Sabe o que aconteceu? Ela continuou no centro, não se arrependeu e não pediu perdão e continuou com as terríveis dores nas pernas. Então, essa história, nesse livro da Sueli Caldas Schubert, ela vem nos mostrar que os nossos desafetos não serão resolvidos pela justiça
necessariamente pela justiça humana e pela justiça divina apenas com atos de amor. Será? É por isso que a justiça divina é tão justa. Porque além do esquecimento do passado, Deus nos permite o livre-arbítrio. Porque a gente que escolhe. Assim como essa passagem aí que é contada no livro Obsessão e Desobsessão. É uma escolha. Você perdoa ou não perdoa. Você determina o seu futuro com suas atitudes. Depois você enfrenta o tribunal, vai ter julgamento. Se for o tribunal divino, é melhor, não é? Vai ser a tua consciência. Você como advogado, Deus como carrasco. E alguém diria, mas é mais longa. Nada fica sem resolver. Nada passa despercebido. Por isso que a justiça divina é perfeita. Porque ninguém é melhor que ninguém, porque todos respondem pelos seus atos, todos respondem pelas suas atitudes. E chegará um dia que nós vamos ter vontade, desejo, achar muito importante voltar para acertar as contas. E Deus vai nos falar. Vai com calma, um pouco de cada vez. Porque aquela história da justiça humana, quando a gente não perdoa ou manda o outro perdoar, porque é mais fácil perdoar quando é o outro o agredido, ou quando a gente quer aplicar a pena máxima, quando nós somos o agredido, essa história dessa justiça humana deve ser descartada, então, por esses motivos? Porque já que a justiça de Deus é a perfeita, é a justiça de verdade, é aquela que iguala todas as pessoas e que todo mundo responde pelos seus atos, então a justiça humana a gente descarta. Não, de forma nenhuma. A justiça humana, ela é importante. Ela é muito importante. Porque ela é necessária à nossa evolução. É com o exercício da justiça humana que nós agregamos conhecimento ao nosso espírito. É assim que nós vamos aprendendo, conhecendo a verdade, vivendo experiências, crescendo. É dessa forma que nós vamos aprimorando o nosso espírito e descobrindo que somos todos iguais e não devemos nunca tirar a primeira pedra, como na passagem trazida por Jesus, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas devemos sim procurar agregar cada vez mais experiência, conhecimento, amor, compaixão, compadecermos-nos do outro, compreendendo que o outro tem os mesmos defeitos que nós. Que o outro, como eu, como nós, se tiver boas atitudes, vai colher flores na sua existência. Atitudes negativas, atitudes maldosas, vai colher espinhos. É só agregando ao nosso espírito essas vivências, exercitando esse amor ao próximo, como ensinou Jesus, ensinando a compaixão, ensinando o perdão, que nós temos tanta dificuldade de aplicar no nosso dia a dia. É só com essa vivência que nós vamos transformar o nosso mundo. O dia que nós transformarmos o nosso mundo, será porque teremos nos transformado cada um de nós.
Ele vai continuar sendo assim, enquanto nós formos assim também. Quando nós decidirmos fazer o bem sem olhar a quem e olhar a todos com esses olhos do amor e da compaixão, o nosso mundo vai mudar também. Quando nós decidirmos fazer o que Jesus ensinou e a justiça humana se aproximar um pouquinho só da justiça de Deus, será quando nós tivermos acompanhando o ensinamento de Jesus. O que diz o ensinamento de Jesus? O amor cobre uma multidão de pecados. Só com amor nós faremos justiça de verdade. Só com amor nós nos aproximaremos da justiça divina. Só com a nossa evolução espiritual. Só com a nossa forma de ver o mundo à nossa volta. Passos pequenos. Passos vagarosos. Seguir o rastro das sandálias de Jesus. Como foi dito no começo, o rastro das sandálias de Jesus, de quando ele passou aqui pelo nosso orbe terreno, brilha até hoje, como estrelas no céu, iluminando os nossos caminhos. É uma luz que nos mostra atitudes corretas, o caminho a ser seguido. E esse caminho é um só. E só o amor cobre a multidão. Pecados. Graças a Deus. Que assim seja, que nós possamos vivenciar uma justiça mais divina entre nós. Graças a Deus. Vamos fazer uma vibração, então, com o coração mais tranquilo, mantendo essa ligação com o plano espiritual, essa ligação de amor, essa ligação de paz, sentindo que com essas palavras, essa inspiração divina, nos envolve neste momento a cada um de nós. Cada um de nós em seu lar, assim isolados, não é? Por essa pandemia. O Pai misericordioso, na sua justiça infinita e divina, possa nos acalentar. Que em todos os recônditos desse mundão sem fim, do universo sem limites, todas as criaturas recebam a centelha do amor divino. Criatura que sofre, que se sente injustiçada, caluniada, abandonada, tenha resignação diante desses momentos, por fatos e coisas que não pode mudar. Que só nos resta aceitar e retribuir com amor e paciência todas as criaturas, todos os confins do mundo, sejam elas quais forem, criaturas de Deus possam ter a coragem sobre-humana, vencer suas paixões e mudar as coisas que podemos mudar, mas que acima de tudo possamos agregar ao nosso espírito experiências, conhecimento da verdade, para que possamos ter paz, ter discernimento e ter sabedoria para vivenciar a justiça humana, mas exercitar a justiça divina. Que Deus nos ampare, que os nossos corações sejam acalentados, que o Cristo misericordioso que trilhou por nosso olho,
encha de luz o nosso planeta, o nosso mundo, a nossa terra. Encha de luz os nossos lares, os nossos trabalhos e todos aqueles necessitados que andam pelas ruas, que perambulam, tristes e abandonados e adoentados, os presidiários do corpo e da alma. Que esse Cristo misericordioso, que ainda passeia entre nós, nos envolva em bênçãos de luz eterna, possamos compreender, que possamos perdoar, amar, como ensinou Jesus. Só o amor cobre o pecado. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Muito obrigado, Luzia, pela sua palestra da noite de hoje. Em nome da Tânia, do Marcos, dos nossos amigos que acompanham ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube da Fraternidade Espírita Irmã Maria, agradeço pela palestra da noite de hoje. Eu que agradeço. Pedir para aguardar um minutinho enquanto vou dar os recados finais. Muito bem. A campanha Cestas Básicas para as famílias carentes da região da Vila da Irmã Maria continua. Para fazer sua doação de produtos não perecíveis para a formação de cestas básicas, temos plantão toda segunda, quarta e sexta, das 13 horas às 16 horas, no endereço Rua Solar de Pinheiros, 388, bairro da Vila Industrial, Zona Leste, São Paulo, capital, divisa com Santander. Se quiser agendar um horário para fazer a sua entrega, marcar um local para recolher suas doações ou mesmo só tirar dúvidas, utilize o nosso WhatsApp, que é o 11 94 758 6327. Para as pessoas que são fora de São Paulo, deseja contribuir ou para quem preferir fazer sua contribuição por depósito bancário, a conta da Fraternidade é Banco Santander, agência 0229, conta 13001 1943, dígito 2, CNPJ é o 07 123 337 1000 ao contrário 35. Para tirar suas dúvidas, o WhatsApp é o mesmo, é o 11 94 758 6327. A nossa programação é a seguinte: nós temos o estudo do Livro dos Médiuns ao vivo com o Genival Batista a partir das 20 horas, duração de 90 minutos, aberto a perguntas ao vivo. O Momentos de Luz acontece toda terça, quarta e sábado às 20 horas, apresentado pelo Marcos e pela Tânia, e de sábado por convidados amigos da Irmã Maria. Nesse sábado nós teremos novamente o casal Fábio e Palmíria Barbosa falando um pouco sobre muitos dos chamados, poucos os escolhidos. A Hora Espírita acontece toda quinta-feira às 20 horas, sempre tendo convidados e palestrantes especialmente convidados. Curte a nossa página oficial no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho para ter sempre as notificações de nossas lives e de nossas atividades. As informações estão na descrição do vídeo. E para todos os nossos amigos, uma boa noite, um bom descanso, muita paz e muita luz.